Amém. Bem-vindo ao meu mundo. Hoje a gente, na reunião de jovens, para quem não sabe, a gente tem falado sobre Marcos, sobre o livro de Marcos. E cada mensagem é um capítulo, a gente tem feito o estudo e hoje será do capítulo 9. É para mim falar sobre esse capítulo. E não é um capítulo, não é uma mensagem que eu vou falar para vocês que eu preparei assim, que eu sentei hoje e falei, eu vou falar isso, isso e isso, mas é um capítulo que depois de ter lido eu comecei a viver os princípios que eu aprendi com esse capítulo e tem mudado a minha vida, tem mudado o jeito que eu vejo as coisas do reino de Deus e as coisas que eu vejo que eu tenho que fazer para Deus, para Jesus, para a igreja, para ser alguém útil, alcançar as profecias que o Senhor tem na minha vida, amém? Amém. Quem tem, amém? Amém? Amém, vamos lá gente, hoje vamos ter fé que hoje vai ser diferente, amém? Amém, amém. Vamos lá, todo mundo acordado, eu esqueci, é isso, quem tem, todo mundo, eu acredito que todo mundo tem um sonho que Deus colocou no seu coração, tem uma profecia e hoje a gente vai, o tema da mensagem é, tudo é possível ao que crê, vamos falar todo mundo junto? Tudo é possível ao que crê, mais uma vez, tudo é possível ao que crê. Então, essa mensagem é uma mensagem sobre a gente ter fé, sobre a gente acreditar que tudo é possível ao que crê, amém? Amém. O texto base que eu escolhi foi de Marcos, capítulo 9, dos versículos, a passagem do versículo 14 até o 29. Mas eu queria ler com todo mundo, de pé, quem puder, por favor, quem estiver feliz e com fé, se a gente pudesse ler do verso 22 até o verso 25, do verso 22 até o verso 25. Eu estou com a versão da NVT, então provavelmente vai ser um pouco diferente da Bíblia de alguns. Mas quem tiver com a NVT, vamos ler todo mundo junto. Quem não tiver, perdoa a gente. Mas um dia, um dia todo mundo... Amém, vamos lá. Do 22, né? 22 até o 25. Vamos, 1, 2, 3 e... Muitas vezes o Espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu, eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. A 25 também, né? Sim, vamos lá. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo, Espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. Amém. Vamos ler. Eita, vamos ler ainda de pé o último. O versículo, abaixe um pouquinho, por favor. O versículo 24, todo mundo com a parte que o pai fala, eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Todo mundo com fé, com força, vamos no já, com força, eu quero ver Espírito Santo, eu quero sentir. Todo mundo falando, vamos lá, 1, 2, 3 e... Eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Amém, obrigado, pode sentar gente, obrigadão por ter ficado em pé. Sei que tem gente que não gosta, mas é isso. Essa é uma passagem onde o Senhor, ele está voltando lá do Monte da Transfiguração e ele viu, os discípulos que estavam ali com ele viveram coisas maravilhosas, viram coisas grandes acontecerem e eles estão voltando, Jesus e 3 discípulos, e quando eles estão voltando, Jesus avista uma grande multidão e no meio dessa multidão estão os discípulos e fariseus e eles estão discutindo por algum motivo. Por alguma coisa eles estão discutindo e o Senhor fala assim, o que é que vocês estão discutindo com meus discípulos? E aí, do nada, os caras que ele perguntou, ele pergunta, o que é que vocês estão discutindo? Do nada surge um cara do meio da multidão, vai falar aqui, ó, no verso 17, quem quiser acompanhar. Um dos homens da multidão respondeu, o Senhor então perguntou, o que é que vocês estão discutindo? Sobre o que discutem? Um dos homens da multidão respondeu, o Senhor pergunta, do nada um cara levanta e fala assim,
Mestre, eu lhe trouxe o meu filho, que está possuído por um espírito impuro e que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, jogam no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Por que é o pai que responde? Esse cara, do nada, ele levanta na multidão e fala: eu queria convidar todo mundo a imaginar, não é uma cena bonita. A vida que esse pai estava levando era uma vida de sofrimento, era uma vida de desespero, era uma vida que ele tinha um filho. Imagina você que não tem filho, imagina seu pai ou sua mãe passando pelo que esse filho passava. Imagina um pai com um filho que, corriqueiramente, esse filho era tomado por um espírito impuro, que ele começava a se debater no chão, começava a espumar. Imagina aquela pessoa que você mais ama, imagina ela se debatendo no chão. Está amarrado, já repreendendo, mas só para a gente usar a imaginação. Imagina essa pessoa que você mais ama na sua vida, ela se debatendo no chão e espumando pela boca. Você ia ficar tranquilo? Você ia ficar, pô, que pena. Não, velho, você ia começar a ficar desesperado. Eu tenho que achar algum jeito de resolver o problema dessa pessoa que eu amo. Eu tenho que achar algum jeito, alguma maneira de eu resolver o problema, o porquê que o meu filho está com esse espírito. Isso não é normal. E aí ele leva para os discípulos, e os discípulos não podem. Os discípulos não conseguem. Ele fala, aí Jesus disse, no versículo 19, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. Jesus fala assim, ele já tinha dado autoridade. Se a gente voltar no capítulo 9 de Marcos, a gente vê que Jesus, ele já tinha dado autoridade para os discípulos expulsarem demônios. Mas eles não expulsam o demônio desse menino agora. Por que eles não expulsam? Porque eles não tinham fé. O fluir de fé deles ainda era pequeno o suficiente. No final desse capítulo, no final dessa passagem, Jesus vai falar, eles perguntam, Jesus, por que a gente não pode expulsar? Jesus fala, essa casa só sai com jejum e oração. Então, o fluir de fé deles ainda era pequeno para esse tipo de situação. Muitas vezes a gente não resolve o problema, os nossos problemas, os problemas daquelas pessoas que a gente ama, porque o nosso fluir de fé ainda é pequeno. A fé que está dentro de nós, a fé que a gente expressa, que a gente exerce, é uma fé ainda que não move as montanhas, como fala lá em Lucas. É uma fé pequena, é uma fé que não resolve nem o nosso problema, nem o do nosso próximo. Então eles trazem esse menino para Jesus, e Jesus começa a perguntar para o pai há quanto tempo ele está com isso. E esse era o ponto que eu queria entrar, que é onde mostra a fé que esse pai tinha, o diálogo dele, de Jesus com esse pai. E aí, Jesus pergunta, há quanto tempo seu filho está desse jeito? Jesus fala assim, o pai fala, desde que ele era pequeno. Respondeu o pai, muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. E aí presta atenção nessa pequena frase aqui. O pai fala para Jesus, tenha misericórdia de nós. Jesus, tenha misericórdia de mim e ajude-me se puder. Ele está falando para Jesus, eu tenho um grande problema, e se o Senhor pode, só se você puder, me ajuda com esse problema que eu tenho. Me ajuda a resolver essa pessoa que eu amo tanto, a curar essa pessoa. Só se o Senhor pode, me ajuda. Sabe o princípio que eu aprendi quando eu li essa passagem, que ele fala, Senhor, tenha misericórdia de nós, se puder. Aqui gerou nesse pai um espírito de incredulidade, porque ele baseou a fé que o filho dele podia ser curado, não em Jesus, mas na situação que ele tinha visto quando os discípulos não puderam. Entende? Então, quando a gente baseia a nossa fé nas experiências humanas, ou nas experiências da vida de outras pessoas, a nossa fé Deus começa a não responder à fé que a gente tem. A gente começa a duvidar que Deus pode fazer as coisas na nossa vida. Amém? Amém? Caraca, amém? Faz sentido? Então, quando a gente começa a duvidar, cara, será que Deus pode mudar a minha vida? Será que a minha situação é muito difícil? Eu acho que tem uma pessoa se debatendo na minha frente, será que Deus pode curar isso? Se você basear sua fé em Cristo Jesus, provavelmente não, certezamente Ele pode. Mas enquanto a gente ainda baseia a nossa fé nas experiências que a gente vê os outros vivendo, nas experiências que a gente vive, nas coisas dessa terra, a nossa incredulidade vai ser gigante. E Deus não tem como fazer nada. Mas por que Deus, Jesus, não podia fazer nada? Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele não podia fazer nada ali naquela situação? Porque o pai ainda tinha esse sentimento de incredulidade.
O sentimento de incredulidade, quando você começa a questionar a Deus, isso é um diagnóstico que a sua fé ainda é pequena, que você ainda não tem fé o suficiente. Nunca deixe a sua fé em Jesus ser contaminada por experiências. Se a gente voltar em Marcos capítulo 4, versículo 40, quem quiser dar uma olhada, vai falar sobre Jesus acalmando a tempestade. E aí a gente puxa outro princípio ainda nessa passagem que ele fala assim, se o Senhor puder, nos ajuda. Ele tinha medo que se o Senhor poderia ou não resolver o problema do filho dele. Mas sabe por que ele tinha medo? Isso lá em Marcos 4 a gente vê que está rolando uma tempestade muito grande e os discípulos estão com medo do barco virar. Aí Jesus fala, eles acordam Jesus e falam, Jesus, está rolando uma tempestade muito grande aqui. Ajuda a gente, ajuda-nos se puder. Eu acho que a gente vai morrer, mas se o Senhor puder fazer alguma coisa. E aí Jesus fala assim para os discípulos. Ele não fala para os discípulos, primeiro ele nem responde aos discípulos, ele já volta para o mar, silêncio, aquietem-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria no mar. Então Jesus pergunta para os discípulos depois dele resolver a situação. Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Então, o medo, a tristeza, a angústia começa a gerar dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, quando nós ainda não temos fé. Quando nós olhamos para o mar agitado, e você fala, Senhor, o mar está agitado, eu posso morrer agora, o que é isso? O Senhor está aí. Para aqueles que têm fé, eles não têm medo dentro de si, eles não têm tristeza, eles não têm nada. Ainda está faltando, será que ainda está faltando fé na gente para a gente acreditar que Deus pode todas as coisas? A gente tem que parar de olhar para as situações que a gente tem visto outras pessoas viver, que a gente às vezes tem vivido e começar a acreditar com fé que Jesus pode. Jesus pergunta, por que vocês estão com medo? Por que a gente ainda tem medo hoje de realizar os nossos sonhos? Por que a gente tem medo de tentar uma coisa nova? Por que a gente tem medo de ousar, de fazer alguma coisa diferente? Será que ainda falta fé para a gente? Será que a gente não tem fé? A incredulidade vai sempre tirar a nossa fé. A incredulidade é a falta de fé. É impossível, o impossível, a palavra impossível, as situações impossíveis, elas só vão existir para alguém que não tem fé. Amém? Amém? Amém, gente? Amém. Marcos 5, capítulo 34 e 35, vai falar junto, essa passagem vai falar junto da cura, tanto da mulher com fluxo de sangue, quanto da filha de Jairo. E eu achei muito interessante ainda nessa questão da gente, por que a gente questiona, o questionamento em Deus ser uma falta de fé dentro da gente. Jairo, rolou toda a situação lá da mulher e depois Jesus demorou um pouco para chegar, e aí um criado chega para Jairo e fala, sua filha morreu, pare de continuar incomodando seu mestre. Ele falou, é impossível que esse cara resolva, porque a morte não tem volta. A morte é onde todo mundo fala que tudo na vida tem jeito, menos a morte. E esse cara já conhecia esse ditado. E ele falou, desiste, deixa o Messias aí, vamos fazer outra coisa, sua filha já morreu. Era uma situação que era impossível aos olhos daquele criado. Aos olhos de Jairo, às vezes pode ter gerado em Jairo um medo, mas Jesus, na mesma hora que ele ouve essa palavra, ele fala assim, Jairo, sua filha, ele fala assim, Jairo, não tenha medo, apenas creia. Então, quando a gente vê uma situação, quando alguém chega para você e fala, cara, isso é impossível, desiste desse teu sonho, desiste disso que você quer fazer. Isso nunca vai acontecer. Olha para a sua situação hoje, sua filha, ele fala, a mesma coisa, ele falou, Jairo, sua filha está morta, desiste, fala para Jesus ficar aí, não tem mais como. Jesus fala, não tenha medo, Jairo, apenas creia, apenas tenha fé que eu posso ressuscitar a sua filha. Jesus está falando para a gente essa noite, não tenha medo se alguém está falando para você que os seus sonhos são impossíveis. Não tenha medo de coisas que parecem grandes, você ainda é pequeno. Não tenha medo. Apenas creia, apenas tenha fé que Jesus pode. Quando a gente tem fé, a gente consegue o impossível, a gente consegue reverter a morte. Não a gente, mas a fé que nós temos em Cristo. Amém? Para aqueles que vivem pela fé, o impossível é apenas o começo das possibilidades.
quando você tem fé, o impossível é só o começo da sua caminhada. Amém? Amém. Apenas creia. Apenas creia. E ainda nesse posicionamento do pai, voltando para a história, quando o pai questiona Deus, Jesus, se ele pode, ele cria em Deus, ele cria que Jesus poderia fazer? Cria, porque ele pegou o filho dele e levou para Jesus. Então, isso significa que, de certo ponto, ele cria que Jesus poderia fazer alguma coisa. Mas, muitas vezes a gente é assim como esse pai. A gente crê que Jesus pode fazer alguma coisa, mas a nossa atitude ainda está errada. Se a gente para pensar, o pai, ele teve um posicionamento, ele teve a atitude certa de levar o filho dele a Jesus, mas ele ainda não cria, ele ainda duvidava que Jesus pode. Muitas vezes a gente vai para a palavra e fala, eu sei que essa palavra pode curar, mas será que ela me cura? Será que ela resolve o meu problema? E aí, em resposta a esse questionamento que o pai faz para Jesus, Jesus responde assim para ele, se puder, perguntou Jesus, tudo é possível ao que crê. Esse versículo me impactou demais porque quando Jesus ouve, o cara fala assim, se eu posso, se eu tenho poder para fazer isso, não, a questão não é se eu posso, a questão é se você crê, a questão é se você tem fé. Então a questão da realização dos nossos sonhos não é se Jesus tem poder para fazer aquilo que a gente quer, não é se ele tem poder para realizar tudo que a gente almeja na vida, mas se a gente tem fé que ele pode fazer essas coisas, amém? Amém. A questão não é se ele pode, ele continua sendo Deus se ele fizer na sua vida ou se ele não fizer, ele continua sendo Deus se ele realizar os seus sonhos ou se ele não realizar, então, ele pode. A questão das coisas acontecerem é se você crê. Se você vai diante dele sem questionar, sem pensar, Senhor, será? Se você vai com certeza e você crê que ele pode todas as coisas. Amém? Amém. E essa parte quando o Senhor fala assim, tudo é possível àquele que crê, mostra pra gente que o tamanho da nossa fé vai determinar o tamanho das coisas que Deus faz na nossa vida. Amém. Amém? Amém. O tamanho da nossa fé, vou repetir. O tamanho da nossa fé vai determinar o tamanho das coisas que Deus faz na nossa vida. Se você tem uma fé que crê que você vai ter uma vida mais ou menos, que você vai viver numa casinha alugada, que você vai viver com os seus filhos ali, vai ter um certo conforto, mas não muito, porque você não pode ir muito longe. Sua condição hoje mostra que você não tem preparo para chegar lá onde você realmente queria. Beleza, você vai receber isso. Você recebe as coisas que você tem fé. Se você tem fé que você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa feliz. Se você tem fé que o Senhor vai falar com você, uma hora Ele vai falar com você. A fé, quando Ele fala tudo é possível que crê, não é a gente, mas agora eu posso acreditar em tudo então que eu quiser, tudo vai dar certo. Não é bem assim. A fé tem um grande perigo da gente tratar a fé como otimismo, né? Da gente pensar, tipo, beleza, eu tenho esse sonho para mim, então isso aqui eu tenho certeza que vai dar certo, não é isso. Eu quero que Deus fale comigo. Mas Deus não está falando. Quando eu exerço fé, quando eu continuo a conversar, a tentar ouvir Deus, mesmo quando Ele não fala nada. Então tudo é possível para a gente, mesmo quando a gente acredita naquela palavra que Deus tem para nós. Mesmo quando tudo parece que está ao contrário. Tudo é possível àquele que persevera. Que quando tudo parece que vai dar errado, aquela pessoa está lá, cara, Deus falou isso para mim, eu estou aqui com a palavra de Deus. Eu sei que isso vai dar certo, porque tudo é possível ao que crê na palavra que Deus tem para ele. A questão, mais uma vez, a questão não é o poder de Jesus, a questão, Ele tem poder para todas as coisas, mas a questão é se a gente crê que Ele pode fazer isso na nossa vida, amém? Em Deus não há nada impossível, o problema está na nossa fé, que ainda é pequena. Jesus sempre pode, a questão é se você crê. Marcos, voltando, o livro de Marcos é um livro que me impressiona muito sobre essa questão da fé, porque no capítulo 5, no verso 34, ainda na mesma passagem de Jairo, tem a mulher do fluxo de sangue. E essa mulher do fluxo de sangue, ela vê Jesus e ela tem um problema que ela já tentou de resolver de todas as formas, a gente conhece a história dela, e ela vai lá e só toca no manto de Jesus. Jesus sente, depois ele volta e procura a mulher e ele fala assim, ele encontra a mulher fala o que ela fez e ele fala para a mulher assim, filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou.
Ele está falando, filho, o meu poder te curou? Ele falou isso? Ele falou isso? Não. Isso aí. Ele não falou o meu poder te curou. Ele falou a sua fé te curou. Então, você vai ser curado quando você tem fé que Jesus pode te curar. Você vai receber as bênçãos, as realizações das profecias na sua vida quando você tiver fé que Jesus pode curar essas coisas. A sua fé vai te curar, a sua fé vai realizar, a sua fé em Cristo vai realizar tudo aquilo que você sonha. A sua fé te curou. Mais um exemplo em Marcos. Agora, não vou abrir nessa, senão vai tomar muito tempo. Nossa, eu não cronometrei o tempo, agora que eu percebi. Mas em Mateus 8, capítulo 13... Mateus capítulo 8, verso 13, vai contar a história do centurião romano. Quem quiser abrir para conferir pode abrir, mas eu não vou lá. Ele vai falar que o centurião romano era um cara que não era judeu, ele não lia a palavra, ele não tinha aquele conhecimento que os fariseus tinham, ele não sabia quem era Abraão, Moisés, ele poderia saber, mas ele não tinha muito interesse por aquilo. Mas ele cria em Jesus. Ele cria em Jesus porque lá em Mateus 8, ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu estou com um servo que ele não está muito bem, ele está passando meio mal, e será que o Senhor, eu creio que só o Senhor, falando daqui, o Senhor já consegue resolver o problema desse meu servo que está doente. Jesus fala assim para esse oficial, volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. Então, voltando na questão de Deus vai nos dar as coisas do tamanho da nossa fé. Quando ele fala, volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. A fé que o romano tinha que Jesus podia curar o cara, podia curar o servo dele, curou esse servo. Então, a fé, as coisas vão acontecer de acordo com a sua fé. Se você tem uma fé pequena, Deus vai te dar coisas pequenas, Deus vai te dar uma vida na média, uma vida medíocre. Mas se você tem uma fé grande, você acredita que Deus pode, você vai ter uma vida grande em Deus, uma vida que de realizações de Deus vai cumprir o seu propósito. Mas as coisas vão acontecer de acordo com a sua fé. E essa questão de não ser o poder de Deus, que faz as coisas sozinho, a gente precisa exercer fé, trazendo um outro princípio de que Deus ele não trabalha sozinho. Deus ele não faz nada sozinho. Ele pode, mas ele não faz, porque ele escolhe nos colocar e nos ajudar a exercer fé, a nós começarmos a usar a nossa fé. Vou dar um exemplo. Esses dois a gente já falou, eles usaram fé para as coisas acontecerem na vida deles. Mas tem um cara também, às vezes a gente pode pensar, mas a fé é uma coisa do Novo Testamento, a fé é uma coisa que acontece só com esses personagens que não têm conhecimento da Bíblia. Mas se a gente for lá em Gênesis 8, Gênesis 6, Gênesis 6, capítulo 9, fala assim, Gênesis 6, versículo 9. Eu vou lendo já para não perder muito tempo. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo e a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Todo mundo conhece a história de Noé, eu não vou contar ela de novo, mas eu queria que a gente se atentasse a um ponto. Noé era um homem justo. Beleza, fica com isso na cabeça, Noé era um homem justo. A gente sabe tudo que Noé fez, a história que Noé mudou a partir da atitude dele. E grava, Noé era um homem justo. Agora sim, vamos lá em Gálatas. Gálatas está mais perto. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3, 11 vai falar assim, ó. Obrigado. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem lá em Abacuque, vai falar assim, ó. Ele está parafraseando uma palavra do Velho Testamento. Pois as Escrituras dizem que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Lá em Gênesis fala que Noé era um homem justo. E se o justo vive pela fé, Noé era um cara que tinha fé. Não era um cara que tinha fé. Então Noé não realizou tudo que ele realizou porque ele era só um cara do Velho Testamento que viu Deus e falou, beleza, eu vou construir isso aqui porque você está mandando, Deus. Ele tinha fé, ele era um cara que tinha fé. Ah, mas o que isso tem a ver com o que você falou antes, que a gente tem que crer, que a gente também tem a responsabilidade? Noé, Deus, ele não construiu a arca sozinho. Deus deu a planta para Noé, Deus falou, Noé, vai ser assim, vai acontecer isso. Mas agora Noé precisou exercer fé.
que uma coisa que nunca tinha acontecido ia acontecer, e ele precisava gastar um tempo da vida dele construindo uma arca, por causa de uma palavra que ele tinha fé, e uma palavra que Deus tinha dado para ele. E aí em Hebreus, capítulo 11, o capítulo da fé da Bíblia, vai falar sobre Noé, assim, versículo 7. Pela fé, versículo 7, pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca havia acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Deus, desde as primeiras imagens que a gente tem lá do Velho Testamento, Abraão, Noé, a mulher de Abraão lá, Sara, eles não são pessoas que trabalham sem fé. Deus, desde os primórdios, desde o início, desde o começo, desde o princípio, Ele trabalha junto com o homem, quando o homem tem fé. Então Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida, assim como fez na de Noé. Noé viveu há muitos anos atrás, e até hoje a gente está lembrando sobre Noé, porque ele era um homem de fé. Então se a gente quer marcar a nossa geração, se a gente quer marcar a cidade que a gente vive, se a gente quer marcar o meio que a gente está, se a gente quer influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, a gente precisa ter fé. Deus precisa olhar para cada um de nós e falar: a Ana é uma pessoa justa, porque ela tem fé, porque o justo vive pela fé. Então, enquanto a gente não entender que a responsabilidade não é o poder de Deus, a responsabilidade não é de Jesus, a responsabilidade é nossa de crer. A gente tem a responsabilidade de crer que Jesus pode. Amém? Esse negócio da gente querer colocar a responsabilidade nos outros é muito perigoso. O pai chega e joga a responsabilidade nos discípulos, os discípulos não podem, devolve. Aí depois o pai chega e tenta jogar para Jesus, e Jesus fala: não, a questão não sou eu, a questão é se você crê, se você pode. Se não tivesse, Senhor, muito, muito legal essa história aí de construir uma arca, muito bom, eu creio, hein? E ficasse parado lá. Senhor, eu creio, mas agora faz aí a tua obra aí. Muitas vezes a gente tem essa atitude. Se não tivesse feito isso, será que ele tinha condenado a geração dele pela fé dele? Será que ele tinha mudado a história do mundo? Muitas vezes a gente tem essa atitude, fala: Senhor, eu creio na sua palavra, é óbvio que eu creio. Eu sou um cristão, eu creio que eu vou ter uma família feliz, eu creio que eu sou uma pessoa feliz, eu creio que eu vou alcançar coisas, que eu vou conseguir a vaga no vestibular, eu creio que eu vou conseguir aquele trabalho, aquele concurso, não, Charles? Eu creio que eu vou casar, eu creio. Aí a gente fica: eu creio, mas você não faz nada. Porque Deus tem que fazer, eu estou esperando em Deus. Eu queria falar uma coisa, pode ser polêmica para alguns, mas não existe esse negócio da gente esperar em Deus. É Deus que espera a gente. Enquanto você estiver esperando em Deus, as coisas não vão acontecer. Deus que está esperando você amadurecer, você criar a sua fé, para Ele começar a te dar as coisas. Enquanto a gente ficar, imagina se Noé falasse: Deus, eu creio, hein, Senhor, eu creio, manda essa arca aí que a gente entra e vai embora. Ele não falou isso. Noé creu e foi atrás de fazer aquilo, falou: Senhor, eu tenho a palavra do Senhor, eu vou correr atrás disso, eu tenho fé que isso vai acontecer. Nunca tinha chovido e Noé creu que ia chover, e ele gastou o tempo da vida dele construindo aquilo. A gente tem gastado a nossa vida no que Cristo fala para nós? A gente tem essa fé? Ou a gente fica esperando que Deus responda às nossas vontades? Deus, Ele nunca vai responder desejo ou necessidade. Deus responde fé. Amém? Amém. A fé de Noé determinou o que ele poderia fazer. A fé de Noé determinou a arca que ele construiu. Determinou para onde a geração dele ia. A fé de Noé determinou a vida de Noé. A nossa fé determina como vai ser o seu futuro, quais pessoas você vai ajudar, o que você vai alcançar. A fé que você tem em Cristo Jesus. E Jesus fala que aquele que crê, tudo é possível. Amém? Então, se você tem fé, tudo... Vocês estão acordados, gente? Aquele que tem fé, todo mundo com força, tudo é possível. Amém. Tudo é possível. Aquele que tem fé, tudo é possível. Tudo é possível. Amém. Não é, cara, nunca tinha chovido até aquela época. Era uma coisa que parecia impossível. Você faz, é tipo falar hoje: gente, vai chover canivete amanhã. Você já viu chover canivete? Não. É uma coisa que é impossível aos nossos olhos.
Mas se Deus falar, Ele não vai falar, eu acho. Por favor, não creia nisso. Se Ele um dia falar uma coisa desse tipo, vai acontecer, porque Ele falou. E você precisa ter fé para se preparar para isso. Não fique, eu estou esperando que Deus me dê um guarda-chuva antes chuva de canivete. Não existe isso. Vai atrás de construir uma coisa para você diante da palavra de Deus. Tenha essa fé. E o versículo, esse é o versículo 23. Então, a questão não é se Jesus pode, é se nós cremos. A responsabilidade de crer é nossa. Nós precisamos assumir essa responsabilidade de crer e correr atrás. E saber que Deus está esperando por nós. Verso 24, fala assim: no mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Cara, eu amo o que esse pai falou, porque é o que eu tenho vivido, é o que eu olho todos os dias, porque quando Jesus fala para ele, ó, a questão não é se eu posso, a questão não é o meu poder, a questão é se você crê. Aí esse pai fala assim: eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Eu fiquei assim, como assim, Deus? Ele crê ou ele não crê? Ele acredita ou ele não acredita? Porque ele fala seguidamente: eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. E aí eu entendi isso. Conversando com uma pessoa esses dias atrás, fazia uma semana, eu conversava com ela, ela falou assim: Pedro, eu ainda estou muito... Eu sou uma pessoa que sou muito triste. Eu sei que Deus tem coisas para mim. Ela é daquelas igrejas de reteté, assim, o pessoal fala em línguas e tudo. E aí ela tem profecia na vida dela, e ela acredita nisso. Mas ela ainda não acredita no patamar, porque ela falou assim: eu sou uma pessoa triste ainda. Eu sou uma pessoa que eu não me vejo com alguém lá no futuro, eu me vejo sozinha, eu me vejo triste. Eu tenho depressão, já passou pensamentos de suicídio pela minha mente. Mas eu tenho aquela palavra de Deus, como é que é? Eu falo: cara, você crê que essa palavra é maior do que tudo que você está vivendo hoje? Eu creio nisso. Você crê que Deus pode fazer coisas grandes através de você, que Deus quer o melhor para a sua vida, que Ele quer te fazer um jovem feliz e que mude a esfera que você vai atuar? Ela falou: eu ainda não consigo acreditar nisso. E eu vi muito da fala dela, desse pai, ali na fala dela, ela falou: eu creio até certo ponto, mas para esse patamar que o Senhor quer me dar, ajuda-me na minha incredulidade. Muitas vezes a gente crê ali no mais ou menos, no que é fácil. A gente crê que aquelas coisas que a gente ainda consegue alcançar, que para nós é possível. Mas é aquela questão impossível. A fé, Deus só começa a agir quando a gente entra no campo do impossível. Quando a gente dá passos de fé para o impossível, Deus começa a agir. Aí, eu tenho vivido isso porque eu tenho dado passos de fé para coisas que para mim parecem surreais, coisas para mim que parecem muito grandes. De todos os dias veio o pensamento: velho, você não vai conseguir, desiste desse sonho. Você não vai conseguir, isso é coisa para quem já está lá. Isso não é para qualquer um. Cara, você não consegue resolver isso aqui. Você não tem... Você oscila, um dia você está feliz, um dia você está triste. Como você vai alcançar aquilo que Deus falou para você? Vem isso na minha mente. Eu tenho falado, porque esse pai falou: Deus, Jesus, tudo é possível aquele que crê. E eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio que Deus vai fazer coisas na minha vida grandes. Que eu vou influenciar a sociedade, o Brasil, e mudar o rumo da geração que a gente está vivendo. Mas ainda vem palavras que me deixam com medo. Mas, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. A gente tem que virar e falar: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Esse pai, ele virou para Deus e falou assim: Senhor, me ajuda com aquilo que eu não tenho, porque eu decido entregar aquilo que eu tenho. É você virar para Deus todos os dias e falar: Senhor, me ajuda com aquilo que eu não tenho, me ajuda com o conhecimento que eu não tenho, me ajuda com a sabedoria que eu não tenho, me ajuda com as situações que eu não tenho, porque aquilo que eu tenho eu te dou. Quando você usa a fé que você tem, que você já tem, você pode ver Deus te ajudar com aquela fé que você não tem. Quando você usa a pequena fé que você tem aqui, na palavra que Deus te deu, quando você usa essa fé pequena, Deus começa a te usar em coisas grandes. A palavra fala lá dos talentos: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então essa questão, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio até certo ponto, Jesus, mas me ajuda a acreditar em tudo que o Senhor tem para mim. Quando você usa a fé que você já tem, você pode ver Deus ajudar com aquela que você ainda não tem. Amém? Amém.
Amém? Então, cara, esse pai, ele entendeu que ele só ia viver a realização da profecia na vida dele. O que isso significa? Ele só ia viver a cura do filho dele. Aquele era o sonho da vida dele. Um pai, uma mãe, a coisa que ele mais dá valor é um filho. Tudo que ele quer é que esse filho se dê bem, que ele alcance coisas grandes, mas o filho dele ele era possuído por um espírito imundo. Mas ele entendeu que para o maior sonho da vida dele se realizar, que era o filho dele ser uma pessoa saudável, ele precisava ter fé. Ele precisava crer com um pouco que ele tinha, que Jesus ia usar o poder dele para fazer um muito que ele ainda não tinha. Ele começou a enxergar, muitas vezes a gente não tem fé. Eu já estou terminando. Deus fala, isso me deixou muito... Cara, eu preciso, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda com a fé que eu ainda não tenho. O que nos limita, o que nos impede de alcançarmos as coisas grandes é a nossa própria incredulidade. O que limitava esse pai de ter a cura do filho dele era a fé que ele tinha. O que limitava, muitas vezes, a cura, o que poderia limitar a cura da mulher do fluxo de sangue era a fé dela, não era o poder de Jesus. O que poderia limitar qualquer coisa era a fé. O que pode nos limitar hoje não é a sua situação, não é aquelas coisas que você tem, que você acha que você é bom, mas eu sou ruim naquilo, eu não consigo. Não existe. Se você tem fé, tudo é possível ao que tem fé. Amém? Será que hoje nós cremos que Jesus venceu todas as coisas na cruz para nos fazer hoje pessoas que podem alcançar qualquer coisa mediante a fé na cruz? Mediante a fé em Jesus? Noé era um cara que tinha fé e ele acreditou na palavra de Deus na vida dele. E eu queria terminar falando sobre... A gente ter fé muitas vezes é difícil porque... Eu até estava pensando esses dias, Isaías ele vai falar que Deus já sabia o que ia acontecer dele, na vida dele, antes dele entrar no ventre da mãe dele. Então quer dizer que Deus já tinha feito, ele já sabia tudo que Isaías ia fazer. Lá no final, e aí ele sabia a história de Isaías, o que ia ser a história de Isaías, e ele volta depois e deixa Isaías nascer, e ele fala, Isaías, eu tenho um plano para a sua vida. E Isaías começou a viver esse plano. A gente sabe quem foi Isaías, mas colocando para nós, Deus já sabe qual que é a sua história. Ele já sabe aquilo que você tem que fazer. Antes de você pensar em nascer, que você não pensava antes de nascer, Deus já sabia qual que ia ser o seu final. Ele já sabia, ele tem um plano para você, aqui ó, certinho. Ah, mas então, minha vida hoje está triste. Eu tenho todos os dias pensamentos ruins. É isso então o plano de Deus para mim? Não. As situações ruins acontecem na nossa vida porque a gente se coloca nessas situações. Mas o plano de Deus é muito maior. Você tem fé para acreditar nisso? Amém. Você tem fé que Deus tem coisas grandes na sua vida? Amém. Muitas vezes a gente não acredita que a gente pode viver a profecia que esse pai viveu da cura, a profecia que aquela mulher do fluxo de sangue viveu. A gente não acredita que a gente pode viver as profecias, a gente pode viver a realização das profecias da nossa vida, porque a nossa fé ainda é pequena, porque a gente ainda está olhando só para uma parte da nossa vida, mas Deus está olhando para o todo. Quando Ele fala, cara, eu tenho a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Ele não está olhando para o que você está vivendo hoje, Ele está olhando lá para o seu futuro, para o que Ele quer te fazer lá na frente. Não sei se faz muito sentido, mas para terminar, ainda queria dar um exemplo. A gente acha que Jesus, a questão é essa, Jesus ele olha lá na frente, ele não olha aqui o que a gente está vendo hoje. Mas a fé é a crença, é a gente acreditar no que Jesus fala para nós, no que a Bíblia fala para nós. E eu vivi esses dias uma experiência muito engraçada. Eu entendi uma coisa que Deus falou lá, quando as crianças tentam chegar em Jesus, e os discípulos tentam tirar elas ali do meio. Jesus fala assim, deixa eu vir, porque quem vai herdar o reino dos céus é quem for como crianças. Vocês estão lembrados dessa passagem? Amém? Amém. E Jesus fala assim, quem for como criança vai herdar o reino dos céus. E esses dias eu entendi esse versículo porque eu estava com a minha sobrinha. Quem conhece, eu tenho uma sobrinha de 3 anos, eu tenho um irmão mais velho, ele tem uma filha e ela é minha sobrinha automaticamente. E esses dias eu falei, 2 sobrinhas. 2 anos. Ela tem 2 anos de idade.
É uma sobrinha, ela tem 2 anos de idade. 2 anos de idade. Ela quase não fala, mas você já consegue entender. E aí, conversando com ela sobre essa questão da gente ter fé, eu vi como ela é uma pessoa de fé. E ela já está vivendo uma coisa lá no futuro, mas ela não sabe disso. Mas o que aconteceu? Eu estava com a minha sobrinha de 2 anos e conversando com ela brincando lá de massinha. A Ana Luísa estava na hora, não sei se ela vai lembrar. Mas ela falou assim, a gente estava conversando, não lembro de quê, mas eu lembro da fala dela que ela falou assim, não, eu já sou uma mocinha. Ela tem 2 anos. Ela falou, não, eu já sou uma mocinha. Eu falei para ela assim, como assim você já é uma mocinha? Quem disse que você é uma mocinha? Você não é uma mocinha, você é um bebê. Ela falou, não, eu sou uma mocinha. Não, você não é uma mocinha, você é um bebê. Quem disse para você que você é uma mocinha? Ué, meu pai disse que eu sou uma mocinha. Então, será que a gente tem a mesma fé que ela tem no que o pai dela disse? Ela duvidou do que eu falei para ela, você não é uma mocinha, você é um bebê, mas é o pai dela. Falou para ela que ela é uma mocinha, ela acredita no que o pai dela disse. Será que a nossa fé está acreditando no que o nosso Pai, Deus, Jesus, fala para nós? Ou no que as pessoas falam para a gente? Entende? Então, ela já vive com uma mocinha. Ela se considera uma mocinha porque ela acredita no que o pai dela fala. Ela tem fé no pai dela. Ela é uma mocinha? Ela não é uma mocinha, mas ela já vive como se fosse. Então, ter fé é você começar a viver as coisas como se você já fosse. É você começar a ser feliz. Começar a realizar os sonhos antes de você chegar lá. Porque senão não tem nenhuma diferença de uma pessoa que não é cristã, de uma pessoa que não acredita em Jesus. Todo mundo, quando chega lá no sucesso, vai ficar feliz. Todo mundo, não importa se ele tem fé ou não. Mas se você tem fé, você começa a viver a realização do seu sonho antes de chegar lá. Assim como a minha sobrinha que tinha fé no que o pai dela tem, a gente também tem que ter fé no que Jesus diz para nós. E começar a viver aquilo que ele tem falado para nós, amém? Então isso é ter fé. Isso a gente é... E por que muitas vezes, tá bom, isso é ter fé, mas por que eu ainda não tenho fé? Eu queria fazer uma coisa, hoje eu trouxe esse livro. E muitas vezes a gente não entende aquilo tudo que Deus tem para nós, porque a gente ainda não tem fé. Eu acho que dá, me ajuda aqui. Dá um pedaço para cada um. Me ajuda. Distribui para todo mundo. Um para cada, um pedaço para cada um. Amém? Vamos ter fé. Aqui, ó, toma um para você. Um para você. Fé, vamos ter fé. Isso aqui, se Deus quiser. Não estava muito planejado dessa maneira, mas eu sinto que o Espírito quer assim e vai fazer sentido. Amém? Vocês têm fé? Amém. Tem fé, gente, por favor. Peraí, não, me ajuda. Vai. Quem já pegou isso aí? Eu quero ver. Quem está com isso na mão? Vamos lá, o que é isso aí que vocês estão na mão? É uma parte de quê? Eu tô com o canto, hein? O canto é sempre bom. O que é isso aí? Todo mundo recebeu? Hã? Não, isso aqui. Quem está sem ainda, levanta a mãozinha. Tem um ali só. Vocês receberam? Vocês têm fé para receber? Dois. Vamos lá. Vamos ver. O que é isso aqui? O que é isso aqui, gente? Você tem um quebra-cabeça inteiro na sua mão? Vamos ficar de pé para terminar? É a última coisa. Vamos lá. Por favor, só quem puder, quem estiver feliz, quem tem fé. Amém? O que é isso aqui? Uma peça de quebra-cabeça. Hã? É um pedaço do quebra-cabeça. É o quebra-cabeça inteiro? Não, é uma parte, é um pedaço. Sim. Faz sentido você olhar e ver o que vai dar isso aqui? Olha para o seu pedaço. Todo mundo olhando para o seu pedaço. Você consegue ver a imagem inteira? Não. Você consegue acreditar e ter fé que isso aqui vai se transformar numa imagem no final? Você consegue, porque eu falei que você tem que ter, né? Mas antes, você pensa como se você não tivesse fé. Você tem fé que esse aqui vai dar? Sabe por quê? Essa é a questão. Sabe por que a gente não tem fé? Porque a gente olha só para o pedaço que a gente tem na mão. A gente não olha para o todo, não olha para a imagem. O pedaço que você tem conecta com um pedaço de alguém que vai conectar com um pedaço de outro que no final vai formar uma imagem. Sabe por que Deus fala para a gente que nós vamos ter coisas grandes? Porque Ele não está olhando o pedaço que você tem na mão.
Ele está olhando a imagem inteira. Então quando a gente não tem fé, a gente está falando, Deus, isso aqui, pô, eu só tenho isso, Senhor. Ajuda-me a completar, achar as outras pessoas que estão com isso aqui, que vai me completar, que vai me ajudar. Deus está olhando todo e falou, tenha fé, tudo é possível ao que crer. Amém? Eu queria convidar para a gente cantar, terminar cantando, quem puder ficar em pé, relaxa, a gente vai recolher, não fiquem. Pega o seu pedaço e vamos orar. Vamos orar, pega o seu pedaço assim, eu creio que isso é muito de Deus, pode parecer mentira, pode parecer uma brincadeira, mas isso é o pedaço que Deus está te dando hoje, e Ele está falando assim, seja fiel nesse pedaço, que lá na frente você vai ver a imagem formada e você vai falar, cara, valeu a pena ter fé em Deus, valeu a pena ter fé no pouco que eu tenho, eu entrego o pouco que eu tenho hoje, e a gente vai ver Deus sendo fiel no muito, amém? Amém, gente? Amém. Vamos todo mundo orar e cantar e falar, Deus, eu vou honrar esse pedaço que você está me dando hoje. Amém. Se você não tinha um pedaço, você ganhou hoje. Amém? Para você ter fé nesse pedaço. Que frase.